controle. Quero vir aqui, né, compartilhar minha tela primeiramente e esperar ver se alguém entra na sala para nós já iniciar a nossa aula de hoje. Só um minutinho. No futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria, no mínimo, 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir em pouco tempo. Nossa! Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação do eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação. Resumindo, a automação está no controle de tudo, na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos.
Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Aqui na Faculdade Senai de Tecnologia em Porto Alegre, um grupo de alunos está preparando um trabalho na área mais avançada em automação, a robótica. É um curso bastante voltado para aplicação, né, e foco em problemas reais que as empresas têm. O aluno formado como tecnólogo, ele está plenamente apto a fazer qualquer tipo de pós-graduação, desde a especialização até mestrado e doutorado, e às vezes ele pode até mesmo complementar fazendo, se quiser, alguma outra faculdade, como engenharia, por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de um mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim do tempo que eu ia levar para terminar o curso. No passado, um robô atuando na indústria era uma raridade. Hoje, como acabamos de ver, esses mecanismos engenhosos fazem parte do universo dos tecnólogos em automação industrial desde a formação e continuarão fazendo parte do cotidiano desses profissionais no mercado. E como falamos de passado e presente, que tal focarmos no futuro? Além de facilitarem as operações das indústrias, as tecnologias de automação também geram sistemas mais eficientes e inteligentes para o nosso dia a dia, como é o caso da medição de energia. Hoje podemos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster, especializada em tecnologias automatizadas de medição. O Stênio é um deles. A sua história como tecnólogo em automação industrial começou cedo. Stênio, eu queria saber que caminhos que te levaram para escolher trabalhar com automação industrial? Já lá na infância, nasce aquela curiosidade, aquela vontade de querer saber como as coisas funcionam, de querer desmontar as coisas do pai, querer usar ferramenta. Estragou muito radinho. Muito radinho, e quando montava sempre sobrava uma peça, eu não sabia o que era. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial, ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar e desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento, são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto, aquele produto que é desenvolvido lá, ele sai da engenharia de produto e ele vem para engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs? Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. Hoje nós conhecemos uma profissão
que tem uma relação firme e direta com o nosso futuro, com o futuro da indústria e da economia global. Os tecnólogos em automação industrial ainda vão desenvolver tecnologias que agora parecem impensáveis, como os robôs já foram um dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa incursão por esse universo tão promissor. Um beijo, até o próximo programa. Tchau! Prontinho, pessoal, vamos começar a nossa aula, tá? Instrumentos e controles. Deixa eu abrir aqui meu slide, ampliar aqui a minha tela para vocês. Beleza, vamos aqui. Ó, o controle na instrumentação, entradas e saídas analógicas e digitais. Entender o que é, né, entrada analógica e digital faz parte também da automação e da instrumentação, porque é utilizado bastante nos instrumentos. Dentro da apostila de vocês também vai falar um pouco sobre isso, que é o que eu peço para que vocês venham estar lendo as apostilas, lendo os conteúdos que nós estamos ministrando, para que vocês venham entender melhor como que é o funcionamento, tá? O controle na instrumentação. O objetivo é o quê? É compreender os conceitos de entradas e saídas analógicas digitais e entender o papel dessas interfaces no controle da automação. Então, para dar uma sua introdução na nossa aula, as entradas e saídas do CLP, também conhecidas como I/O, que significa input ou output, são os caminhos pelos quais o CLP lê e envia dados ou comandos para, né, fora da sua CPU. Esses comandos irão mudar o funcionamento de plantas e saídas e vão receber dados externos, como comando de um operador ou leitura de um sensor. Então, ele vai receber ali um comando, né, aonde que ele vai ser a entrada, então tudo aquilo que vai emitir para ele, ou um sinal de um sensor, um sinal de temperatura, um sinal de set point, será como a entrada do CLP, aonde que ele vai converter isso, né, em saída, ele vai responder. Então, tudo aquilo que ele recebe a informação, tá? Ele vai ver se é para abrir ou fechar, se é 1 ou 0, e isso ele vai mandar um sinal, né, respondendo aquilo que ele recebeu de informação. E essas entradas e saídas podem ter duas naturezas. Uma é chamada de entrada digital e outra de analógica. E isso aí vem evoluindo a cada vez mais, né? Não só em sinais. Da mesma forma como antigamente você viu um multímetro analógico, né? Hoje é tudo digital. Antigamente tinha um sinal de televisão analógico, hoje também é digital. Né? Antigamente tinha também os relógios analógicos e os relógios digitais, né? Então tudo isso vem, né, com a evolução da tecnologia, os impulsos dos avanços da indústria, assim, agora que estamos entrando na 5.0, porque estamos saindo da parte da indústria 4.0 com essa tecnologia da I/O, essas interfaces. Então tudo isso, tá, pessoal? A IA, né, está trazendo o quê? Uma evolução da indústria, saindo da 4.0 para a 5.0. E através dessas evoluções, a indústria está se modificando cada vez que passa, tá? E transformando as entradas também em saídas digitais para analógicas. E cada uma delas possui um objetivo. O quê? Uma é a maneira de ser utilizada, embora todas sejam importantes. Beleza? Um exemplo que eu falei para você, que é aquelas que faz a entrada do CLP, tá? Aqui na entrada do CLP, você vai apertar a botoeira e ele vai mandar um sinal de informações. Os acionamentos manuais de operadores, eles vão identificar as entradas do CLP, mandando uma informação para a IHM, que também, né, fornece um sinal de entrada de CLP. E tem alguns sensores também que vai mandar um sinal de entrada, ou seja, um sensor capacitivo, um sensor indutivo, certo? Eles vão estar mandando ali nas portas do CLP para que ele tenha um feedback de respostas. E quando a gente fala saída do CLP, que são os contatos de relés, um exemplo, uma contatora, aonde que ele vai, né, abrir ali a entrada. Exemplo, se ele estava fechado, um sinal de aberto ou fechado, se ele estava em 0, certo? Ele recebe um sinal de um sensor.
o sensor ele vai mandar o 0 entrar em 1, o que está aberto vai fechar, fazendo que na saída digital do seu CLP, ele manda um contato para um A1 de uma contatora, por exemplo, e ela vai acionar um motor, um servomotor, uma sinaleira, né? É algo que, né, está programado ali para fazer esse sentido. Então, fora disso, chamamos de sinais digitais, são aqueles que possuem apenas dois estados, ligado ou desligado, independentemente do nível de tensão que seja emitido, ou de 3,3 volts, 5 volts, 10 volts, 12 volts, 24, tá? Para considerarmos como ligado, o que depende do sistema, que é o limite de tensão do sistema, que pode ser nas tensões. Chamamos de sinais analógicos é aqueles que não são apenas dois níveis de tensão, mas toda uma escala de valores, né? Seja ou tensão ou de corrente, dependendo da natureza do sinal que será emitido naquele momento. Então, o digital que significa dois estados, 0 ou 1, lembra lá daquelas explicações de numeração binária, né? 0, 1 está ligado, né? 0 está desligado. Então, não vai mudar a situação. É por isso, né, que nós passamos parte de números binários dentro da automação para que você possa entender. Então, essas duas possibilidades podem ser traduzidas em um elemento de nosso cotidiano, como um interruptor, exemplo de uma lâmpada. Aqui está um gráfico aqui desenhando uma lâmpada, tá? Um Paflon, aqui de embutir, aonde que tem uma canaleta e um interruptor. Quando ela não está acesa, é porque ele está aberto. No CLP, a gente não vai falar aberta, a gente vai falar entrada zero. Mas quando ela está acesa, é porque, né, o nosso interruptor fechou. Lembra da contatora? A1 abre e fecha, NF, NA. Então, na linguagem de automação, CLP, controladores lógicos, vamos poder dizer que 0 está aberto e 1 está fechado. Então, o 1, né, ele estará fechado, trazendo que essa iluminação passa aqui, né, a corrente de tensão, e ela vai ligar essa lâmpada. Então, ligado ou desligado, por convenção, dizemos que quando está desligado é 0 e quando está ligado é 1. Analógico, o que significa ter vários valores em determinado intervalo? Essas gamas de valores, né, essas variações de valores podem ser traduzidas por outros elementos parecidos com o interruptor, mas que permite uma dimerização, o que é um dimmer, né? Ele tem uma variação ali, então ali é um sinal de digital que está passando através dele. O que o dimmer vai fazer? Ele recebe um sinal de tensão e ele vai variar, né, aquilo que vai passar pela a corrente que vai passar pela lâmpada. Então ele consegue, né, aumentar o foco de luz daquela iluminação e diminuir. Da mesma forma, né, um som, uma caixa de som, né, quando você está aumentando ou diminuindo. O dimmer, assim também, como um interruptor, possui aqueles dois estados anteriores, 0 ou 1. Quando você desligar, rodar ele todo para o 0, ele vai desligar. Mas quando você ligar ele de 0 até 1, né, nesse meio caminho vai ter algumas variações. Mas não apenas estes, também é o possuidor de outros tantos de valores entre o valor mínimo e o valor máximo. Exemplo, quando eu ligar ele a 1, né, ele vai ter uma variação 0,1, 0,2, 0,3, né, até chegar no 1 décimo, certo? Então, nesse termo, ele vai ter essas variações, aonde que eu vou saber e controlar. Aí usamos, né, dentro da automação, o set point, aonde que você tem um controle sobre aquilo que você está trabalhando. Então, através disso, você consegue controlar vazão de nível, você consegue controlar vazão de processo, você consegue controlar a temperatura. Então, você consegue ter essa variação chamada set point dentro, né, desse intermediário, permitindo ajustes em vários tipos de níveis, certo? É aonde que a gente vai falar daqui a pouco, né? O significado tal de set point, aonde que eu posso utilizar ele, aonde que a gente vemos isso dentro de uma programação ou dentro de uma instrumentação. Em caso, no CLP,
cada natureza das entradas terá um determinado objetivo. Por exemplo, a quantidade de caixas que está passando na esteira, certo? Aonde que esse primeiro sensor aqui, ó, ele está emitindo o sinal de 1, que é mandar a esteira ligar, certo? E quando esse sinal não tem nada passando por ele, ele está em sinal de 0. A quantidade de caixas que passam uma determinada esteira pode ser monitorada através de uma entrada digital, visto que, enquanto não há caixa passando o nível lógico, é 0, porém, quando passar o nível lógico, será 1. Quando não há nenhum objeto em frente ao sensor, seu nível lógico é 0, e quando existe objeto do seu nível lógico, é 1. Repare que o sensor 1, quando a caixa está à sua frente, ela terá nível lógico 1, que o ajuste nível tensão de 24 volts. Já no sensor 02, como não há nenhuma caixa passando, terá um nível lógico de 0, ou seja, 0 volts. Observando que quando ocorre um nível lógico, é recebido pelo CLP através dos 24 volts. Caso contrário, se o nível lógico é 0, recebido pelo CLP como também 0. Exemplo aqui, né, tem dois multímetros com sinais, aonde que o sinal 0 ele está tendo 0 volts e o sinal 1 ele está emitindo 24 volts aqui, né, na cara do multímetro. Então ele consegue ver essa verificação e ver se a saída está funcionando. Então, isso aqui é um dos testes que a gente utiliza para medir, né, entradas e saídas de CLP, para ver se realmente eles estão funcionando, né, através dos seus cartões. Já com relação aos sinais analógicos, que tem a nossa variação, podemos simular um regulador de temperatura a partir de um potenciômetro. Então, aqui é um potenciômetro, onde que você vai conseguir girar ele e ele vai aquecer essa resistência pela quantidade, né, de tensão que você vai aplicar. É claro que ele vai gerar uma resistência, lembra lá? Ele vai gerar uma resistência, mas é uma resistência que está dotada dentro do limite, onde que ele não vai rebentar, né, essa resistência aí. Então, quando eu tenho um sinal digital, ele tem um sinal de variação, tá? Então, se ele tem um sinal de variação, quando eu aperto a botoeira para ligar, ou eu giro, né, o meu simulador, o meu potenciômetro, ele vai gerar de 0, né? Ele vai sair de 0 e vai para 1, e de 1 até 24 volts você vai controlar a quantidade de calorias emitido nessa resistência. Então, se eu tenho uma quantidade de calorias emitidas em mais ou menos 12 volts, é porque eu estarei na metade do meu potenciômetro. Então, ele vai ter essa variação. Então, a diferença do sinal analógico para o sinal digital, tá? É que o analógico tem as suas variações, né? E o digital, né? Ele é apenas um sinal que você consegue emitir em um momento. Se é 24, é 24, se é 5, é 5, se é 10, é 10. Então, o potenciômetro que controla uma resistência de uma serpentina, ou seja, variando a resistência elétrica, varia-se a tensão elétrica, que vai para a entrada analógica, que, por sua vez, altera a temperatura da serpentina, regulando a sua saída. Neste caso, teremos o sinal variável, que vai de 0 a 24 volts, né, dependendo, obviamente, da tensão máxima. O divisor de tensão do potenciômetro faz com que, para cada valor de resistência, tenhamos uma tensão que será lida pelo CLP através das entradas analógicas, que, por sua vez, serão traduzidas em valor de temperatura. Se a correspondência for linear, a entrada analógica será diretamente o valor de temperatura desejado, acionado ou desacionando a saída do CLP que liga, né, a resistência. Quais os benefícios e desafios que temos na vantagem de cada tipo? O analógico, precisão e capacidade de emitir variações. Então, quando eu falo em sinal analógico, eu tenho uma precisão, certo? De medir as variações. Então, eu vou ter ali, né, uma variação. Exemplo, se é um valor de temperatura, se é um valor de pressostato, de pressão, certo? Então, eu vou ter uma variação ali. Mas se é um sinal digital,
eu vou ter apenas uma robustez, tá? Se ele é 10, ele vai ser 10, se ele é 15, ele vai ser 15, então ele vai estar um sinal de 0 a 1 sem ter uma variação. Os sinais analógicos possuem certas vantagens, são elas, sistema analógico, que são capazes de lidar com sinais contínuos e variáveis, e pode oferecer maior resolução e precisão a lidar com sinais contínuos. Tem maior eficiência energética, tá? E o sinal digital possui um número finito de valores entre dois pontos. Ele é um sinal binário, ou seja, a sua resposta é dada em bits, e o dígito 0 representa o valor baixo, enquanto o dígito 1 representa o valor alto. Simplesmente. De fato, que algumas vantagens do sinal digital são os circuitos digitais, são mais fáceis de se projetar e são mais robustos e confiáveis. Compensação, os sinais digitais mais imunes à distorção de ruído de interferências. Qual é o melhor sinal? Qual que eu devo usar? O digital, o analógico? Fica aí essa pergunta. Então, dependendo do caso do uso, os sinais analógicos podem transmitir mais informações por sua amplitude, certo? É proporcional à medição que está sendo realizada. Contudo, os sinais digitais são mais precisos e resistentes ao ruído. Sinais digitais pode ser uma opção superior para aplicações de precisão e exatidão são cruciais. Eu quero, né, um valor exato, eu não quero nada de variação. Então, você vai usar um sinal digital. Mas eu quero uma variação, exemplo, de um som, uma variação de iluminação, uma variação de esteira. Então, eu vou usar o sinal analógico, tá? O que é um set point? Ele é um coração de um controle de processo. O set point, valor desejado ou alvo para uma variável de processo. Então, né, ele está dentro de uma variação. Exemplo, né? Se eu tenho aqui um controlador, eu quero controlar um nível, aqui vai estar mais na frente, de uma caixa d'água, certo? Um nível de óleo ou um nível de vapor. Por exemplo, eu quero emitir entre 50 toneladas a 70 toneladas de vapor. Então, eu vou colocar um set point ali, programar ele de 1 a 10, e quando ele tiver de 60 toneladas, ele vai estar 1, e quando ele tiver em 70 toneladas, ele vai estar 10. E o meio dessa intercalação será o 65, tá? Toneladas de vapor. E isso eu vou usar isso, pode ser dentro de uma caldeira ou o que seja. É apenas um exemplo. Então, eu vou controlar de 0 a 10 entre 60 e 70, né, de toneladas. Então, quando eu chegar a meus 60, eu vou entender que eu não vou emitir mais, né, menos do que 60 toneladas de vapor. E quando eu chegar ao meu 70, eu vou entender que eu não vou emitir mais do que 70 toneladas. Então, essa variação será chamada de set point, é um valor desejado ou alvo para uma variável de processo. Exemplo, é um sistema de controle de temperatura de set point, pode ser 75 graus Celsius, e o sistema ajustará as condições para que a temperatura alcança e mantenha esse valor. Então, ele foi, né, setado para aquele point, né, de 75 graus Celsius. Entre os sistemas de controle automático são amplamente utilizados em diversas áreas da engenharia. E o termo set point é fundamental para o seu funcionamento. O set point é o valor de referência que um controlador de sistema, como um controlador PID, busca atingir para manter uma variável controlada. Como a temperatura, um determinado valor deste artigo, discutimos o conceito de set point em sistema de controle automático e seus tipos de limites. Então, temos aí, né, volume de ar variável. Há controladores que possuem set point local, em outros casos, remotos. Os valores são limitados pela faixa de entrada do instrumento e quaisquer limites de set point. Os set point ativos é um selecionado no controlador. Alguns controladores podem usar esse set point local principal ou alternativo. O alternativo também pode ser um set point local ou uma remota, enviado em um dispositivo externo. No entanto, poderá haver apenas um set point ativo.
E os limites de set point são os valores mínimo e máximo permitido para ser controlado, né? Lembra que eu falei de 60 e 70 toneladas? Então eu tenho um valor mínimo que são 60 e eu tenho um valor máximo que é 70 toneladas. Então eu estou regulando ele de 0 a 100 ou de 0 a 10 ou o que seja, dentro de 60 mínimo, valor mínimo, e 70 valor máximo. Esses limites devem ser definidos para manter o valor de referência acima ou abaixo de qualquer valor que possa causar danos no processo. Aqui tem um exemplo de um tanque, tá? Com um contador, certo? Onde que a boia de nível máximo líquido, né? Ela está ligada nas suas entradas digitais, né? E aonde que eu tenho um motor de uma bomba ligada aqui no meu A2, de nível mínimo. Então, eu vou controlar esse set point dentro desses níveis, certo? Quando eu acionar o meu nível máximo, que será o nível dessa boia, o meu set point vai dizer o quê? Que o meu reservatório está cheio e eu não vou poder mais encher ele de água, certo? Mas quando o meu reservatório chegar ao nível mínimo, que será 0 para o meu set point, que ele vai entender que o reservatório está seco, ele vai mandar um sinal para o meu contador, o meu controlador, CLP e HM, ou que seja o que vai controlar isso, e ele vai mandar um sinal de 1, né, que é sinal de fechado, para que a minha bomba liga e enche esse tanque. Imagina o tanque cheio de água que você quer manter sempre na mesma altura, como se fosse um copo cheio sem deixar transbordar nem esvaziar. Esse nível ideal de água é o que chamamos de set point. Aqui está um exemplo, tá? É o mesmo exemplo que eu expliquei sobre a camadas de toneladas de vapor, mas aqui é uma tonelada, é uma camada de água, né? Então, set point entre 50 centímetros, que é a altura atual, e 45 a água estará baixa, então de 45 a 50 centímetros será, né, o nível mínimo e o nível máximo do set point. Se o nível estiver abaixo do set point, que é 45 centímetros, o controlador manda abrir uma válvula ou ligar a bomba para adicionar mais água naquele tanque. Quando o nível estiver acima de 55 centímetros, em vez de 50, ele vai ter, né, um outro controlador que pode fechar a entrada e abrir um dreno para esvaziar esse tanque. Tem um pequeno vídeo aqui demonstrando, tá? Eu quero mostrar para vocês, falando também sobre a diferença de entrada digital e entrada analógica. Eu quero que vocês assistam, tá? Para compreender melhor essa situação. Canal Eletricista, tudo bem? Eu me chamo Ricardo Serpa e estou aqui para te ajudar com relação às suas dúvidas. Então, primeiramente, se você tiver qualquer dúvida, sempre deixe nos comentários que eu vou gravando vídeos para te ajudar. Agora vamos falar um pouco sobre entrada e saída analógica e digital. Afinal de contas, o que é entrada digital? O que é saída digital? O que é entrada analógica e o que é saída analógica? Eu vou explicar isso de uma forma tão rápida que você vai entender e não vai ter nenhuma dúvida. Assista o vídeo até o final, fique comigo. Gente, não existe melhor lugar do mundo para explicar sobre a entrada e saída analógica do que no nosso painel de estudos, né? Isso aqui é o nosso painel dos cursos de CLP, Soft Start, comandos elétricos, inversor de frequência. Tá, inclusive conheça os nossos cursos, a gente tem uma escola online. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, primeiramente, o que é entrada digital? É tudo aquilo que tem dois contatos, tá? Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui esse CLP. Ele possui entradas digitais. Como entradas digitais? Eu utilizo dispositivos que têm duas opções para ligar e desligar. Então, na entrada digital eu posso instalar algo que ligue ou desligue. Por exemplo, chave seletora, botoeira liga e desliga, botoeira dupla, chave boia. Coisas que têm dois sentidos, ligar e desligar,
Então, quando falar de digital, são coisas que ligam e desligam. Chave boia, chave fim de curso, botoeira, relé de nível, tudo que tem dois contatos, ligado e desligado, né? Aberto ou fechado. Então, entrada digital é isso. Professor, saída digital o que é? A mesma coisa. Saída digital é tudo aquilo que tem opção de ligado ou desligado. Por exemplo, a saída de um contador, a saída de um relé, por exemplo, a saída de uma soft start e qualquer coisa que tenha essa opção. O contador você liga e desliga, correto? Então, a saída dele é digital. O disjuntor motor, que tem seus contatos auxiliares, liga e desliga. Então, a saída é digital. Então, no caso, tudo que tem duas coisas, ligado ou desligado, isso é digital. Então, entrada digital é tudo que tem duas opções de ligar e desligar. E saída digital é ligado ou desligado. Vamos usar exemplo de saída digital a relé, né? Então, é bem simples. Agora, o que é entrada digital? É tudo que você pode variar, seja tensão ou corrente. Vou dar um pequeno exemplo. Nós temos aqui embaixo um potenciômetro. Esse potenciômetro ele liga ou desliga? Não, ele varia, você entendeu? Então, quando você tem um botão, você pode ligar ou desligar. Pronto, nada mais. Agora, quando você tem um potenciômetro, você pode variar, correto? É igual ventilador, a gente não tem um botão lá para variar a velocidade ou o seu volume do seu aparelho de som. Isso é uma entrada analógica. Eu posso usar isso aqui no inversor de frequência. Para quê? Para ir fazendo isso aqui e o inversor de frequência ir fazendo o motor girar cada vez mais rápido. Poxa, o motor não ligou e desligou, ele vai girando cada vez mais rápido. Então, a entrada analógica, ela me permite variar as coisas. Luz mais forte ou mais fraca, motor mais rápido ou mais devagar, resistência mais quente ou mais fria. Não tem opção de ligar e desligar, não. Ele vai variando, né? Essa é a entrada analógica. Professor, e saída analógica, mesma coisa. Por exemplo, na saída analógica de um CLP, eu coloco ali um voltímetro para que conforme for acelerando o motor, o voltímetro vá mostrando a tensão. Então você pode perceber que não é ligado ou desligado, o voltímetro vai alterando a tensão. Ou, por exemplo, um exemplo de saída analógica, um termostato, para que ele seja ligado em algum dispositivo, para conforme for aumentando a resistência, o termostato vai mostrando a temperatura. Então você pode ver que ele não mostra ligado e desligado, ele vai alterando os números. Então isso é saída analógica. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, se inscreva no nosso curso, o link está aqui na descrição do vídeo. Fiquem com Deus. Doutor, qual é o método mais rápido para... Pessoal, quis trazer para vocês o que é um sinal de entrada analógica, um sinal digital, tá? E a importância dele dentro, né, do nosso CLP, inversor de frequência, dentro da nossa instrumentação, que também tem produtos analógicos, que vai te mandar um sinal de variação, certo? E onde você consegue trabalhar com eles também através de um set point. Então, eu quero desejar a você que assistiu a sua aula, tá? Essa aula, né, possa estar fazendo as suas atividades e podendo entregar dentro do prazo de tempo. Dê uma olhada também nas aulas passadas, se você ficou, né, devendo algum material, tá? Aí no nosso Senai, e vamos estar entregando, né, essas atividades, esse material, para que vocês não fiquem em recesso antes das nossas férias. Então, logo estaremos aí entrando em momento de férias, e eu peço para que vocês agilizem essa parte de entrega de atividades, tá? Eu quero agradecer a todos vocês e tenham uma boa noite, um bom descanso. Até mais, tchau, tchau, pessoal.